É uma alegria estar aqui, mas também é algo assim que gera em nós assim uma força, né, de Deus para nós estarmos, um desafio, né, para nós estarmos encarando os propósitos de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos fala, né, e nós queremos hoje tirar um pouco assim, ou remover de fato aquilo que o véu da religião muitas vezes coloca na nossa mente. E até mesmo quando se fala de um culto, falar de empreendedorismo, para uma mente religiosa já há um conflito logo de início, né? Espera aí, mas eu estou numa igreja, eu estou numa associação de negócios, né? Como se Deus ele estivesse apenas preocupado em que nós nos reuníssemos para cantar alguns cânticos de adoração. Deus ele está pensando, ele já pensou em toda a nossa vida. Semana passada, quando eu saí daqui do culto, né, nossa irmã Mauriléia trouxe uma palavra assim tão boa, né, tão assim fundamentada para nós. E eu até escrevi depois, eu falei assim, que desafio, né, ser a primeira a iniciar esse projeto, né, de falarmos sobre empreendedorismo, estarmos ministrando sobre isso. Foi interessante que de quinta para sexta eu acordei pela manhã e minha esposa está acostumada já comigo, que às vezes ela acorda e eu estou lá no celular e estou escrevendo. Deus ele fala muito comigo, não sei porquê, ele fala em sonhos. A Bíblia fala que os anciãos terão sonhos, né? Não sei se tem a ver com a idade, né? Mas normalmente é assim comigo, eu acordo pela manhã, às vezes as coisas começam a descer assim, tudo encaixado, né? E sexta-feira passada eu acordei com Deus falando sobre como Ele é empreendedorista, como Deus ama isso, né? E é interessante que quando você começa a estudar a Bíblia a partir de uma direção de Deus, você consegue enxergar na Bíblia aquilo que já estava ali escrito, mas simplesmente os seus olhos não eram capazes de ver e de entender e de acessar. Então, quando você começa a se render e abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar, você começa a enxergar com os olhos do Espírito aquilo que já estava escrito, mas que você, talvez até por uma mente formatada na religião, você não conseguia enxergar aquilo. Amém? Então, eu quero dizer para você nessa noite, ainda que você se assuste, Deus é empreendedor. Amém? Creio que o maior empreendedor de todos é Deus. E Jesus ele falou isso, né? Lá em João capítulo 5, versículo 17, ele falou assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus estava dizendo assim, meu Pai está empreendendo uma grande obra, e eu fui inserido nessa obra, eu estou empreendendo junto com o meu Pai uma grande obra. Amém? E é tremendo quando em muitas famílias acontece isso, né? O filho ele cresce, né? E ele é inserido no empreendimento da família. E Jesus, ele, em João capítulo 3, versículo 16, um texto também muito conhecido por nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou que enviou o seu Filho, né? E eu quero te dar uma conotação diferente também nesse versículo, né? Dentro daquilo que o Espírito foi assim trazendo para mim. Se meu celular ajudar, ajudou. Jesus ele foi enviado para cuidar dos negócios do seu Pai na terra. Amém? Jesus ele foi enviado porque Deus já estava fazendo uma grande obra, e ele precisou enviar o seu Filho para administrar essa grande obra na terra, que era nada mais do que nada menos do que a manifestação do reino. Amém? Estava estabelecendo um reino, Deus estava empreendendo um grande negócio na terra, e Jesus ele foi enviado pelo Pai no tempo certo, preparado pelo Pai para que ele administrasse os negócios do seu Pai. Por isso que ele pôde dizer: eu estou trabalhando no mesmo empreendimento que meu Pai começou um dia. Amém? E é tremendo isso quando nós conseguimos acessar essas coisas na Bíblia, conseguimos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Se nós entendemos que Deus ele é empreendedor, então nós vamos entender também que empreendedorismo é um projeto divino. Amém? Empreendedorismo é um projeto divino. Uma das grandes dificuldades para nós aceitarmos isso, e ainda falando e rompendo com essa mente religiosa, porque a religião nos formatou com duas palavras: o espiritual e o secular. Quantos aqui foram influenciados por essas coisas? Não, porque na minha vida secular
Não é assim que nós aprendemos? Não, porque agora eu estou indo para o culto, porque eu vou adorar a Deus, mas no meu dia a dia, na minha vida secular, irmãos, nós temos que romper com essa formatação. Essa formatação não é bíblica, essa formatação não foi Deus que estabeleceu para as nossas vidas. Não existe o espiritual e o secular. O que define se algo é espiritual ou secular é a natureza daquele que pratica. Amém? Se eu sou um homem espiritual, tudo que eu faço é espiritual. Amém? Então eu sou espiritual na igreja, no templo, né? Nem igreja nem templo, né? Agora ficou difícil, né? Porque se nós somos a igreja, nós somos o templo, ou seja, se nós somos espirituais nas atividades que fazemos como igreja, isso não muda dentro do emprego, dentro do local onde você trabalha, na empresa que você administra, não muda, porque o que define, eu vou dizer novamente, o que define se algo é espiritual é a natureza de quem faz. Então, se você é um homem espiritual, se você é uma mulher espiritual, se você acessou a natureza de Cristo na sua vida, então você é um homem espiritual. Então você é uma mulher espiritual. Então você não vai para a sua atividade secular. Não existe mais atividade secular. Você é 100% espiritual. Você é espiritual o tempo todo. Então no seu trabalho é um trabalho espiritual. Amém? Nós precisamos romper com essas manipulações que foram estabelecidas na nossa vida. Essas formatações erradas que foram colocadas em nós. Porque senão nós não conseguimos acessar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus já fez em nós através de Cristo. Há muito tempo atrás eu ouvi uma palavra assim, ministros de mercado. E eu lembro que quando eu vi isso, eu estava bem inserido na religião e eu rejeitei isso, né? Porque eu pensava, não, mas isso não tem nada a ver. Você lá no mercado é uma coisa, você na igreja é outra coisa. Aí eu pergunto para você, dentro dessa mentalidade que nós estamos rompendo nessa noite, o que é mais espiritual? Abrir uma igreja ou abrir uma empresa? A mente religiosa, ela já vai rapidamente responder que é abrir uma igreja. Deixa eu dizer para você o que é mais espiritual, se é que eu posso usar essa declaração. É fazer a vontade do Pai. Amém? É fazer aquilo que Deus está nos enviando para fazer. Nós somos enviados, nós cremos, nós somos parte da igreja de Cristo que crê no envio. Se Deus nos enviou para ser um ministro do altar, nós seremos um ministro no altar. Mas se Deus te enviou para ser um ministro no mercado, você tem a mesma unção, é o mesmo Espírito que flui na sua vida. O Espírito que flui em quem sobe aqui para ministrar, é o mesmo Espírito que flui na sua vida, lá na tua empresa, lá nos teus negócios. Amém? Nós ouvimos a semana passada, a palavra sendo ministrada aqui para nós, dizendo que o ID de Mateus 28, ele não fala de uma linguagem religiosa. Ele nos fala de que nós somos enviados. E aonde nós estamos ministrando na vida de pessoas. Amém? Aonde nós somos levados, aonde nós somos enviados. Irmãos, o Evangelho, ele não será pregado apenas dentro de 4 paredes. Ele nunca cumprirá o propósito dentro das 4 paredes. E é por isso que nós temos dificuldade em entender por que a igreja de Atos, ela conseguiu espalhar o Evangelho, porque eles não estavam presos dentro de 4 paredes. Amém? É um grande equívoco que a igreja comete, e nós muitas vezes insistimos nessa teoria errada. E nós temos que remover essa mentira sobre as nossas vidas. Nós temos que remover isso. Nós entendemos que as duas coisas, a igreja e a empresa, são coisas espirituais. Há uma cultura que precisa ser removida. E quando nós falamos de cultura, irmãos, nós estamos falando de algo que está muito fundamentado. Não se muda a cultura da noite para o dia. Não se muda uma cultura da noite para o dia. Não é no primeiro pensamento diferente que você fala, nossa, que demais isso que eu vi hoje, vou mudar. Não se muda. Porque uma cultura é algo que foi alicerçado, algo que foi lançado fundamentos. E é aí que nós entendemos que quão difícil
nos nossos dias, ou com grande batalha nós temos enfrentado, porque nós estamos rompendo com uma estrutura de manipulação, de controle, de mentira na vida dos irmãos, na vida da igreja de Cristo. Nós não estamos nem falando daqueles que não conhecem a Cristo, nós estamos falando daqueles que já fazem parte da igreja de Cristo, mas ainda estão em muitas áreas fundamentados numa cultura de mentira. Até porque nos ensinaram que mentira e verdade eram conceitos. E nós temos aprendido que mentira e verdade falam de duas naturezas. Amém? E falam de naturezas que nos governam. E é aí que nós vemos o tamanho da batalha que nós temos enfrentado. Porque nós estamos enfrentando níveis de governo que foram estabelecidas e que muitas vezes elas estão nos bancos das igrejas, porque ela está na nossa vida. E nós temos que romper com isso. Nós temos que romper com isso. Precisamos entender que pregar o evangelho não tem como objetivo encher um prédio, mas transformar uma sociedade, transformar uma cultura. Amém? Pregar o evangelho, diga isso comigo nessa noite, diga, pregar o evangelho não consiste em encher um prédio, mas transformar uma sociedade, uma cultura. Amém? É algo para nós entendermos, é algo para nós deixarmos o Espírito Santo fundamentar em nossas vidas, para que nós possamos crescer nesse entendimento, possamos crescer desta forma. E dentro desse entendimento, então, nós vamos pensando que, seja como um funcionário, ou como um patrão, como um empreendedor, nós vamos entender que o poder de influência, nós estamos exercendo um poder de influência como filhos de Deus. Amém? Seja como empregado, seja como patrão, seja como empreendedor, seja como dono do negócio, nós temos que entender, como a pastora acabou de dizer aqui, o testemunho dela, dizendo assim, não se trata de dinheiro, se trata de exercer influência, de ser igreja, de manifestar a vida de Cristo no lugar onde o Senhor nos enviou. Então, o lugar onde você está ali como um homem, como uma mulher enviada por Deus para cumprir um propósito. Amém? E se eu estou ali para cumprir um propósito, nós entendemos que isso se trata de servir. Se trata de que eu estou ali para servir pessoas. Porque tudo aquilo que Deus me dá não é para que eu exerça autoridade sobre pessoas, mas que eu exerça autoridade em favor das pessoas. Amém? E aí nós quebramos então com todo aquele padrão, aquele rótulo, de que quando eu sou o empreendedor, ou sou o dono ou o patrão, eu tenho que tratar as pessoas de uma maneira assim, dura, grosseira muitas vezes, porque eu sou o dono, porque eu tenho autoridade sobre a sua vida, Quantos de nós não fomos abusados por esse tipo de autoridade? Não é verdade? Quantos de nós? Quantos aqui, só para entregar a idade, vocês vão entender, começaram a trabalhar com 12 anos de idade? Esses vão entregar a idade, porque os mais novos não puderam fazer isso. Irmãos, eu com 14 anos de idade, eu era frentista de posto de gasolina. Com 14 anos de idade. E entrava às 6 horas da manhã no posto. Parece assim, na mente de hoje, alguém pensar nisso, falando, isso é impossível. Isso não pode, é uma criança. Não é? E nada disso nos matou. Não é verdade? Pelo contrário, nos forjou. Criou em nós um caráter de integridade, nos tirou daquilo que ia nos roubar. Mas quantos de nós passamos, eu me lembro, claro, Deus já restaurou todas as coisas, mas quantos patrões abusivos, quantas palavras, palavras assim terríveis, lançadas sobre a vida, A gente já sofria na escola. Quantos professores naquela época não entenderam o propósito, e a grandeza que é de uma pessoa ser enviada por Deus à terra para ser um professor, não é verdade?
E quantas, né, de nós daquela época que a gente, e alguns mais antigos um pouco que eu, não passei por isso, mas a gente quase que apanhava na sala de aula, né? Reguada. Eu tinha um professor que ele era craque em acertar a gente com giz. Não sei como ele fazia com o dedo, que o negócio ia com força, né? Tinha professor que até o apagador lançava. Quantas atitudes abusivas dentro de um ambiente de trabalho. Ali era um ambiente de trabalho dele como professor, mas de formação para nós, de nos formar para que nós pudéssemos ser enviados à sociedade para sermos o que? Instrumentos de justiça, instrumentos de Deus, homens e mulheres tratados, transformados, não é verdade? Então nós vemos quantas pessoas, por não entender que a autoridade que Deus dá a pessoas não é sobre pessoas, mas é em favor de outras pessoas. Há alguns exemplos bíblicos aqui que eu gostaria de ressaltar nesta noite, de pessoas que usaram da sua profissão, usaram do seu negócio para servir a Deus. Eu quero trazer um pouco dessa mentalidade de que dentro da área que você foi levantado por Deus, eu quero trabalhar nessa visão de que você foi levantado por Deus e enviado por Deus para a sociedade, para ser um ministro de mercado, para servir a Deus aonde você está. Amém? O primeiro exemplo que Deus me colocou aqui para trazer nessa noite está em Atos capítulo 9, versículo 36. Fala sobre Dorcas. Quantas vezes você viu alguém pregar sobre Dorcas? Só num culto de empreendedorismo. Não é verdade? Eu vou falar de uma costureira. Eu sou filho de costureira. Minha mãe costurou por muito tempo. Por muito tempo. Ela costurou e eu cresci vendo a minha mãe costurar, né? E aqui nós temos o exemplo em Atos 9:36. Entre mentes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajudava financeiramente os pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se, Pedro partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto ainda estava viva. Tremendo testemunho de Dorcas. Alguém que servia a Deus através da sua profissão. Não é verdade? Não se trata de dinheiro, se trata de servir a Deus. Se trata de produzir riquezas. E essas riquezas nem sempre são financeiras. Eu creio que as maiores riquezas são aquelas que o dinheiro não compra. Amém? Qual é a tua maior riqueza? Qual é a riqueza que você diz: essa aqui eu não posso abrir mão e eu não posso granjear ela com nada, porque ela é a minha maior riqueza? Se não é aquela que a Bíblia fala que nem o ouro e nem a prata pode comprar. Amém? Aquela que nos foi dada através do sangue de Jesus derramado na cruz. A Bíblia fala que nós fomos comprados por preço de sangue. E ouro e prata não era suficiente para comprar. Essa é a maior riqueza que nós temos. Nós somos possuidores da maior riqueza que o ser humano pode alcançar, que ele pode receber na sua vida, que é aquilo que Jesus fez por nós. Amém? E portadores dessa riqueza, nós podemos distribuir. Amém? Nós podemos distribuir. Quantos concordam comigo que Dorcas, ela recebia pelos trabalhos que fazia? Amém? Porque Deus também faz dessa forma. Mas quanto ela pôde abençoar. E não apenas Dorcas. Quem será que eram as mulheres que faziam as vestes para Jesus? Não é verdade? Que ali no caminho chegava e falava: Jesus, está aqui uma roupa nova para o Senhor. Que podiam com a graça que Deus lhe deu, com o talento, você pode chamar da forma que você quiser, com a aptidão que Deus deu, fazer algo em função do reino. Servir pessoas. Servir a Deus, irmãos,
é servir pessoas. Amém? Servir a Deus não é servir um prédio, é servir pessoas. Quando nós temos essa oportunidade e fazemos, nós estamos servindo a Deus. Outro exemplo que eu quero usar, na verdade nesse texto eu encontrei 2 exemplos. Está em Marcos capítulo 15, versículo 43. É Arimateia. Arimateia era um homem da política. Amém? Quando nós falamos de política, então, e agora saiu do empreendedorismo, vai falar de política na igreja, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Câmara de Vereadores, trabalhar na Prefeitura, e a gente sabe que realmente são ambientes que nós precisamos remir nesse tempo. Remir na nossa geração. Deus está levantando, Ele está preparando homens e mulheres que têm um entendimento do reino, não apenas evangélicos, mas homens e mulheres que estão sendo preparados por Deus para ocupar esses lugares, para trazer o reino de Deus, para manifestar o reino de Deus. Amém? E Arimateia, ele foi um tipo nos seus dias daquilo que Deus ele quer construir nos nossos dias. Ainda que a Bíblia fala que Arimateia e Nicodemos, depois que Jesus morreu, eles foram ali ainda meio escondidos, né? Com medo de toda a pressão daqueles dias, né? Mas Arimateia, ele exerceu a partir do prestígio, do nome que ele possuía, da posição que ele ocupava, ele foi ali para buscar o corpo de Jesus. Ele estava colocando toda a sua influência dentro, do governo de Roma ali, para resgatar o corpo de Jesus, para dar, vamos dizer assim, uma dignidade, um sepultamento digno para o corpo de Jesus. E ali, através da sua posição política, ele exerceu, ele serviu o reino, ele serviu a Cristo através da sua vida, da sua influência política. Mas há uma outra pessoa nesse texto que ninguém também nunca falou, e a Bíblia não fala o nome dele: aquele que talhou o sepulcro. Amém? Isaías fala que Jesus seria sepultado entre os ricos. Não é isso que Isaías fala? E havia então um sepulcro que foi escavado na pedra, na rocha. Há um profissional para isso. Alguém que dedicou a sua vida e que talvez ele nem tinha entendimento que aquele serviço que ele estava fazendo ali, talvez ele estava pensando: não, eu estou aqui fazendo e o patrão é rico, o patrão é abonado, ele paga bem, mas mais do que o dinheiro, ele estava preparando o lugar onde o corpo de Jesus seria sepultado. Quantas vezes nós temos a oportunidade, através de uma habilidade, de uma capacidade que Deus nos deu, de servir a Deus sem entendimento, sem sabermos a dimensão do que aquilo que nós estamos fazendo vai alcançar. E como eu já disse, nos nossos dias hoje, às vezes você não percebe que você fazendo algo para uma pessoa, você está servindo a Deus. Você está cumprindo um propósito de Deus. A pastora Luciana disse no culto de ceia, ela até usou um exemplo dentro da profissão dela, que ela falou: eu estava cansado e tinha uma pessoa e eu ia fazer um favor para essa pessoa, e Deus falou assim: não tem nada de favor nisso não, porque aquilo que eu te dei de graça, você também dá de graça. Amém? É forte, né? Você já parou para pensar naquele que carregou a cruz para Jesus? A Bíblia diz que ele estava vindo do campo, queridos. Você acha que ele estava fazendo o que no campo? Você já parou para pensar o que é um dia de trabalho no campo? Sem máquinas, sem os equipamentos que existem hoje, sem a tecnologia da colheita, da plantação. Um dia de trabalho. Meu pai, ele é de Minas, então ele cresceu assim com meus avós, tinha terra, e ali eles tinham que limpar, tinha que carpir uma quadra. Muitos de nós nem sabemos o que é carpir uma quadra, Alguns não sabem nem o que é pegar na enxada, Agora você imagina que Simeão, ele veio de um dia de trabalho no campo. E sabe aonde que ele fez a hora extra, irmãos? Ele fez a hora extra carregando a cruz de Jesus. Amém? Ele estava servindo a Deus com o seu trabalho. Ele não tinha nenhuma palavra ali para dar para Jesus, dizer para Jesus: olha, eu vou te ajudar, eu não sei quem você é, não havia palavras naquele momento, não havia uma pregação naquele momento que pudesse trazer para Jesus algum alívio. Aquele era o momento onde alguém tinha que fazer algo físico, carregar a cruz de Jesus no seu próprio ombro, prestar um trabalho, servir a Cristo.
ele estava empreendendo um trabalho naquela hora, servindo a Cristo, carregando a sua cruz. Muitos outros textos nós poderíamos usar e o meu objetivo não é tentar convencer ninguém aqui nessa noite, viu, irmãos? Porque se tem uma coisa que nós não podemos querer fazer, é o trabalho do Espírito Santo. Ele tem o trabalho de convencer a cada um de nós. Amém? Eu estou apenas trazendo alguns textos que falam sobre o nosso tema, o empreendedorismo, um projeto divino. Quando eu falei que na quinta para sexta eu acordei com um texto, eu acordei com Deus me falando sobre Noé. Noé empreendeu um dos maiores empreendimentos da história: construir uma arca. E esse empreendimento não era dele, esse empreendimento era de Deus. E aqui nós temos um princípio que para mim assim, sabe, de tudo aquilo que eu vou falar nessa noite, é aquilo que eu posso dizer assim: uau, isso aqui é forte. Diz assim: Noé investiu 100 anos da sua vida no empreendimento. E o que Deus falou no meu coração foi isso: que Noé empreendeu o projeto divino e Deus custeou todo o projeto. A pastora falou algo aqui assim, e eu vou me lembrar, né, do que ela falou, mas vou me lembrar também do que a profeta Norma já disse aqui na casa. Ela disse: nós temos que apenas acessar a mente de Deus, a mente de Cristo. A profeta Norma, ela disse algo assim: basta apenas uma ideia. Aí eu li essa semana também o Lucas Marques, ele fala: tudo que foi criado começou com uma imaginação. Basta uma ideia, basta acessar algo que está em Deus. Eu estava na sala esses dias com a pastora Eliana, nós estávamos trabalhando na sala corporativa ali, e ela estava fazendo uma aula e ela parou e falou assim: a professora que agora falou um negócio, ela está fazendo, não me lembro se é mestrado, MBA, não sei, e ela disse assim, que se eu não me engano até 2030, talvez está errado algum número aqui, mas é mais ou menos isso, até 2030, 85% das profissões que vão existir ainda não foram estabelecidas. É muita coisa. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Deus está falando assim: vocês têm que acessar. Noé acessou um projeto de Deus para a terra. A arca não nasceu de Noé, já estava em Deus um projeto para 100 anos. Eu não sei quantos anos eu vou viver, eu não sei quantos anos você vai viver, mas imagina se nós acessarmos hoje o maior empreendimento que Deus tem para essa hora, para a nossa história, irmãos, e nós passarmos 20, 30 anos trabalhando, e mais ainda, melhor do que isso, Deus custeou todo o projeto. Amém? Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é dono de toda a riqueza. Se nós acessarmos aquilo que está na mente de Deus, não apenas teremos um projeto brilhante, mas teremos alguém, um maior investidor para esse projeto, porque Deus, Ele tem alegria em investir nos seus projetos. Amém? O problema é que nós queremos fazer a coisa certa na raiz errada. Nós temos que romper com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos distanciou de Cristo, e temos que voltar rapidamente para a árvore da vida, porque ali está a vida, e ali vai surgir os projetos de Deus. Amém? E nós temos que parar de fazermos os nossos projetos. Ah, mas eu quero ser rico. Você já é rico. Você já tem a maior riqueza na sua vida. O que nós precisamos é acessar aquilo que Deus quer fazer na terra nesses dias. Deus já deu uma palavra. Sabe, irmãos, esse mês fez 1 ano que eu moro em Taubaté. Faziam 42 que eu morava em Caçapava. Sabe o que me trouxe para cá?
Foi uma pregação onde eu ouvi uma frase: se você não tem uma palavra de Deus para a sua vida, a palavra de Deus para essa casa é a palavra de Deus para a sua vida. Isso me tirou de uma cidade depois de 42 anos e me trouxe para cá. E Deus já deu a palavra para essa casa. Deus falou de um hospital, Deus falou de uma escola. Há tantos empreendimentos para serem começados. Amém? Hoje eu sou alguém que estou passando no hospital aqui da casa. Graças a Deus, na primeira semana depois de um mês, que um nervo ciático quis me tirar da batalha. Ainda sinto um pouquinho ainda, mas já não estou mais sofrendo. Porque nós temos um hospital na casa. Amém? Porque nós temos médico, nós temos fisioterapeuta, tratando já, começando com os irmãos, com os pastores, né? Com os ministros, quem está necessitado. Nós estamos acessando os empreendimentos do céu. E quando você ouve alguém falar, nós só temos que acessar a mente de Cristo, é isso, irmãos? Ou você acha que já acabou todas as ideias que Deus tinha para estabelecer algo na terra? O apóstolo Lucas Marques conta um testemunho de que ele foi numa igreja, acho que na Argentina, e numa reunião de jovens, os jovens estavam todos vibrando e pulando e muito felizes. E aí ele pergunta para o pastor: mas por que tanta felicidade assim, né? E aí ele fala: está vendo aquele no meio que está mais feliz, está pulando mais? Ele falou: sim, estou vendo. Ele falou: então, ele teve uma ideia e ele criou algo. E aí aquilo foi apresentado à NASA. E aí os japoneses vieram e compraram o projeto dele por alguns milhões de dólares. Basta uma ideia. Basta uma ideia criativa de Deus. Amém? Basta acessar algo que Deus está guardando e reservando para esses dias. Irmãos, aquilo que Deus tem, a Bíblia fala que aquilo que ainda está reservado para nós, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda há muito no reservatório de Deus para ser liberado para nós esses dias. Amém? O problema é que nós queremos clonar, nós queremos copiar, nós queremos entrar nas coisas que já estão acontecendo, nós queremos entrar na empresa que está dando certo, mas a empresa que vai dar certo é aquela que Deus tem separado para você. Amém? Essa empresa vai dar certo. Nós não temos que entrar e ter uma mentalidade de escravo. Ah, mas se eu for contratado, eu tive um sonho na minha vida, um tempo de trabalhar numa empresa automotiva, e Deus me deu essa oportunidade, mas em 2001 Deus me pediu de volta. E eu lembro que o dia que eu saí, eu passei pela catraca a última vez, entreguei minha carteirinha, minha credencial, e o guarda falou: não é tua. Eu falei: não, a partir de hoje não é mais. Ele falou: e você está indo para um lugar melhor? Eu falei: muito melhor, para o ministério. Você vai ganhar mais? Eu falei: muito mais. Posso dizer para você que de 2001 a 18 anos, em nenhum mês eu tive o salário que eu teria lá na empresa. Mas nesses 18 anos eu nunca mais devi para o cheque especial. Eu nunca mais tive um cartão de crédito bloqueado. E tive as minhas necessidades supridas. Amém? Porque Deus trabalha e nós temos que entrar no trabalho de Deus. Nós temos que assumir a mentalidade de Deus. Deixa eu liberar sobre a tua vida alguns versículos para nós orarmos essa noite. Deuteronômio 28, é um texto que eu amo, esse texto, versículo 11. Eu vou ler o texto e vou fazer algumas pausas aqui. O Senhor te concederá grande prosperidade, recursos, riquezas. Amém? Você recebe isso? Eu vou ler na versão King James. O Senhor te concederá grande prosperidade, e aqui eu coloco entre parênteses, recursos, riquezas, no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos. Olha Deus falando aqui da pecuária, amém? Da criação, nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Deus falando aqui da agricultura.
Amém, irmãos? Nesta terra que o Eterno, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, o custeio divino para o seu empreendimento, amém? E para abençoar toda a obra das tuas mãos, ou seja, todo o teu empreendimento, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado recursos financeiros. Amém? Está tudo na Bíblia, irmãos. Não vamos fazer aqui propaganda hoje daqueles bancos que estão surrando os velhinhos no Brasil. Faz lá o seu empréstimo consignado, coitado dos nossos aposentados. Irmãos, grande parte dos aposentados hoje estão assim, andam na ponta do pé por causa dos empréstimos consignados, porque se baixar o pé, morre enforcado. A corda está aqui, amém? E muitas vezes nós achamos que a melhor forma é essa. Sabe por quê? Porque nós começamos os nossos empreendimentos, como foi falado aqui, sem acessar a mente de Cristo, sem um envio de paternidade na nossa vida. E aí a gente sofre muitas vezes. E aí quando a coisa não está dando certo, e a gente quer insistir, e a gente quer prosseguir, a gente acha que não, mas eu vou lá, vou fazer um empréstimo, e aí a gente vai na fonte errada. Amém? Quando o Senhor ele fala assim, olha, você vai emprestar para muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer para você algo assim, isso aqui veio diretamente do apóstolo Hélio. Toda riqueza tem o sentido de bênção para a justiça social. Se não cumprir esse propósito, não serve para nada, somente para nos fazer pecar. Amém? Volto a dizer, por que queremos ser ricos se já somos? Uma vez eu vi um pastor falando sobre a benção e a bênção. Quantas vezes a bênção de Deus, ela pede lugar para a bênção, né? Que é aquilo que vem, às vezes pelos nossos próprios esforços. Às vezes se você falar, mas se eu trabalhar de sol a sol, eu vou alcançar algum recurso, e vai mesmo. Mas quantos disso pode nos afastar de Deus? Amém? Eu não estou pregando miséria nessa noite, eu estou colocando as coisas no seu devido lugar. Nós temos que colocar as pedras no tabuleiro e alinhar o tabuleiro e saber o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Nós estamos numa casa de milionários, Deus quer nos levantar, Deus quer nos dar riqueza, Deus quer nos fazer produzir riquezas. Diga, eu fui chamado para produzir riqueza. Agora você vai falar com fé, com quem acredita mesmo nisso, amém? Não como papagaio, mas vamos falar. Diga, eu fui chamado para produzir riquezas, amém? E essas riquezas, irmãos, elas não devem ser para nos levar a pecar contra Deus. Pelo contrário, para nós cumprirmos o propósito de Deus, não para nos afastar de Deus, amém? Alguns falam assim, eu queria um dia dar um dízimo de 5 mil. Quem queria dar um dízimo de 5 mil? Mas se você não consegue dar um dízimo de 100, meu irmão, a hora que você começar a contar os 5 mil, você fala assim, é muito para dar. Não é verdade? Você vai esquecer dos 45 mil que te sobraram. Não é verdade? Assim como quando você tem que dar um dízimo de 100, você esquece dos 900 e fica preso no 100 que você tem que devolver. E isso ainda, irmãos, é o nível dos fariseus, é o nível mais raso, certo? A riqueza de Deus não pode nos levar ao pecado, e sim ao cumprimento do propósito de Deus. Êxodo capítulo 35, já estou chegando no final. Êxodo 35, versículo 30. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: vede, olha, receba isso no seu espírito nessa noite. Vede, o Senhor escolheu e convocou. O Senhor escolheu e convocou
Aqui na versão que eu uso diz Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Mas você pode colocar o teu nome aqui também. Amém? O Senhor escolheu e convocou. É essa mentalidade de homens e mulheres que foram escolhidos e convocados pelo Senhor. Amém? Aqui no caso de Bezalel, e o encheu do Espírito Santo. O Senhor escolheu, convocou e encheu do Espírito Santo. Ah, pastor, com certeza era para fazer milagres. Com certeza era para impor as mãos e acontecer curas milagrosas. Porque essa é a mentalidade da religião. Para isso também serve. O Senhor nos escolhe, nos separa, nos convoca, nos enche o Espírito Santo para pregar o Evangelho, sim. Mas olha para que esse Bezalel foi escolhido. Capacitando plenamente com o talento e a habilidade artística. Irmãos, como a religião nos rouba. Mas para eu fazer algo eu não preciso dessas qualidades. Não, irmãos, a Bíblia está nos mostrando o modelo correto. Deus escolheu, convocou e encheu do Espírito Santo Bezalel para que ele e o capacitou plenamente com o talento e a habilidade artística. E aí vem depois para que era? Para planejar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Digo, uau! Olha como a religião nos rouba, irmão. Não é verdade? Alguém que foi separado por Deus, cheio do Espírito Santo, para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas. Eu não sei como é que chama esse profissional. Não é ourives, né? Ourives trabalhar com ouro. Lapidador de, sei lá, escultor, sei lá. Não. Mas é uma capacidade que ele recebeu de Deus, irmãos. Ele não aprendeu na escola. Ele não fez o cursinho do Senai, nada contra o cursinho do Senai. Eu estou falando de algo que Deus, Ele dá aos homens. Amém? Eu estou falando de um Deus que nos capacita para fazer muitas coisas. Amém? De um Deus que nos capacita a projetar, um Deus que nos capacita a desenhar, um Deus que nos capacita a executar. E aqui nesse caso era para trabalhar com ouro, com prata, com bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas, para entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal, né? Nós temos um irmão que trabalha com madeira, faz móveis. Imagina ele falar amanhã, se o Espírito Santo nessa noite me acordou e me deu um projeto que ninguém ainda fez com madeira. Amém? E olha o que diz aqui mais. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliabe. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, não foi só para você, tem para mim também. Às vezes a gente acha que a gente é o filhinho único, né? Ah, isso é para mim. Filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar aos outros. Olha, Deus levantou ele para ser professor. Aí a professora já vibra, né? Agora, você pode acreditar que, mas é porque eu fiz magistério, né? Hoje nem tem mais magistério. Aí fez, mano, se entregar. Foi magistério normal, superior, para depois pedagogia, né? Foi o caminho, né? Das mudanças, das transições. Não estou falando que é errado estudar, que é aprender, não, irmãos. Faz parte. Mas nós temos que entender que é Deus. É Deus quem nos dá a habilidade. É Deus quem nos capacita. A Bíblia fala disso. Escolheu-lhes, portanto, encheu-lhes, portanto, versículo 35, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de trabalho como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino com fios de lã azul, celeste, roxo, vermelho. Olha, um
daltônico falando de cores aqui, que maravilha, né? E como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalho e exímios desenhistas e projetistas. Irmãos, isso aqui é Bíblia, irmãos. Amém? Isso aqui é Bíblia. Nós não estamos falando da mente de um pensador humano, nós estamos falando da mente do Criador. Amém? Diretamente da mente do Criador. Ele os encheu de capacidade. Amém? A Bíblia fala, a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, irmão, não adianta você ficar sentado me olhando com cara de coitado, dizendo, mas não sobrou nada para mim, irmãos. O reservatório está cheio. Eu tenho que acessar isso. Eu tenho que crer que é para mim também. Amém? Eu tenho que crer que é para mim também. Irmãos, Deus pode levantar pessoas aqui nessa noite com ideias notáveis. Deus pode entregar projetos que o homem ainda não pensou, que ninguém acessou, que ninguém ainda fez. Ah, mas na minha área já está esgotado. Na terra, mas no céu não. Amém? Olha, na minha área tudo que podia ser feito já foi feito. Você não vê isso na indústria automobilística? Nós éramos da linha dos carros retos, linhas retas. Aí foi para o formato do ovo. Os primeiros carros redondos, eles partiram do ovo. E aí agora estão misturando linhas retas com curvas, porque eles já não sabem mais o que fazer. Amém? Mas Deus tem o próximo modelo. Deus pode nos dar uma ideia criativa, irmãos. Amém? Ele é a fonte de toda sabedoria, de toda inteligência, de toda capacidade. Nós só temos que crer e ousar. A primeira ousadia que eu tenho que ter, irmãos, é ousar crer e me lançar e dizer, Senhor, eis-me aqui, para que eu possa te servir, Senhor, para que eu possa usar tudo isso que o Senhor está me dando. Imagina, Deus se levanta hoje com um grande empreendimento. Quantas famílias serão abençoadas através de você? Dos 12 milhões de desempregados no Brasil, se você pudesse fazer alguma coisa por eles, você fazia? Faria? Por alguma pessoa, por um pai de família que está hoje desempregado? Ah, vou dar uma cesta básica. Não é isso, irmãos. Não é isso. Não é isso que traz dignidade. Isso traz alimento por alguns dias. Não é isso que resgata a dignidade do homem como provedor, como sacerdote da família, como aquele pai que chega em casa feliz, cansado muitas vezes do dia de trabalho, mas ele sabe que ele é um homem honrado, que ele é uma pessoa assalariada, ele tem a sua fonte de recursos. Amém? Deus quer levantar homens e mulheres que têm uma visão de reino, que se deixam se tornar um instrumento de justiça para essa geração. Homens e mulheres que não apenas vão prover para si, mas vão prover para muitos, que vão ser instrumentos de resgate na nossa sociedade. Vai ser a melhor maneira de nós ampararmos o órfão e a viúva. Amém? Uma igreja próspera, uma igreja que acessou as riquezas de Deus, uma igreja que entendeu o propósito, o projeto, e que entendeu que nada, irmãos, tem uma música que diz assim, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Deus não está preocupado com a gente, não. Sabe, Deus está preocupado no que Ele vai fazer através de nós. Já não tem mais a ver com a gente, irmãos, a gente está sendo cuidado por Deus. Amém? Quantos podem dizer nessa noite, Deus tem cuidado da minha vida? Quantos podem dizer, Deus tem cuidado da minha casa? Então não se trata mais de nós. Amém? Mas se trata daquilo que Deus quer fazer através de nós. E Ele quer levantar homens e mulheres ousados, corajosos, que se rendem a Ele para cumprir esse propósito. Quantos Noés Deus pode levantar nessa noite? São capazes muitas vezes, como a pastora falou, de abrir mão do seu empreendimento para começar a empreender algo que Deus está entregando para você para esses dias. Que talvez não tenha nada a ver, porque construir arca no deserto não tem nada a ver, irmãos. Mas uma chuva ia chegar
e ela chegou no tempo certo. Às vezes a ideia que Deus está te dando, você acorda e fala assim, tem nada a ver, não tem para você agora, mas amanhã, daqui um ano, vai fazer sentido, né? Vai fazer sentido quando a gravidez chega, né? Porque ela vai entendendo, você vai entender, é Deus, só pode ser Deus, tem cara de Deus esse negócio, amém? Vamos ficar de pé.